Olá, bom dia meus queridos, tudo bem? Então vamos a mais uma aulinha de hoje. Hoje nós estaremos fazendo a correção do nosso último exercício para que vocês possam verificar a aprendizagem de vocês, ok? Então vamos lá iniciar a nossa correção de hoje. Na nossa primeira atividade, nós vamos fazer a correção aqui da atividade de acentuação dos ditongos abertos, lá do caderno de atividades, da página 26, 27 e 28, tá certo? Então, nós vamos iniciar essa correção, vocês peguem o material de vocês, peguem o caderno de atividades e vamos acompanhando a nossa correção, certo? Então, a primeira questão dizia assim: sobre as regras de acentuação, coloque V para verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então vamos lá averiguar cada um dos itens assinalados por nós para vocês verificarem se vocês conseguiram acertar ou não. E se não, agora é o momento correto para nós corrigirmos, certo? Consertarmos. Primeira opção: não serão acentuados os ditongos abertos EI e OI em palavras paroxítonas. Aí tem o exemplo aí: assembleia, jiboia, tipóia e heróico. Por que é que essa alternativa é verdadeira? Porque ela diz que não que não serão acentuados os paroxítonos. E nós, na nossa aula, nós estudamos e percebemos que as palavras paroxítonas, elas eram acentuadas antigamente. Então, antes do novo acordo ortográfico, elas recebiam o acento grave. Então, a partir de 2009, quando entrou em vigor o novo acordo ortográfico, então as palavras paroxítonas perderam a acentuação. Então, nos ditongos abertos, perderam a acentuação nos ditongos abertos. Então, a primeira opção é verdadeira, porque sim, não são acentuados os paroxítonos em EI e OI, ditongos abertos. Próxima opção diz: nos ditongos abertos EI e OI, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento grave, gráfico, como em anéis, papéis, heróis, corrói e dói. Por que, pessoal, essa alternativa é verdadeira? Ela se torna verdadeira pelo fato de que, pelas regrinhas que nós estudamos, quem é que são acentuados? Quais os ditongos são acentuados? Os ditongos abertos são acentuados os paroxítonas, as palavras paroxítonas, e os monossílabos tônicos. Então, anéis, papéis, herói e corrói são palavras oxítonas. A sílaba mais forte, a sílaba tônica é a última sílaba tônica, e ela recebe o acento por apresentar um ditongo, o encontro de duas vogais que permanecem juntas na mesma sílaba. E dói é um monossílabo, um monossílabo tônico. Tem o oi, o ditongo oi, ele é acentuado por ser um monossílabo, então por isso essa alternativa é verdadeira, certo? O próximo diz: ocorre acento no ditongo aberto nas oxítonas e monossílabas tônicas. Foi o que nós acabamos de falar, na alternativa anterior. Então, é verdadeiro por quê? Porque pela regrinha dos ditongos abertos, a acentuação dos ditongos abertos, quem recebe acento grave? As palavras oxítonas e os monossílabos tônicos que têm um ditongo aberto, o encontro vocálico. Então, se torna verdadeira por esse fato, correto? Próximo diz: ditongos OI e EI são acentuados somente nas palavras paroxítonas. Olha só, isso é verdadeiro? Não, Nós sabemos que não. Paroxítonas não recebem acentos com ditongos abertos de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, falsa. Paroxítonas não são mais acentuadas nos ditongos abertos. Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. Por que não são acentuadas? Porque elas terminam em vogais, mas elas não têm um ditongo. Só são acentuadas se for com ditongo.
Sem ditongo, se for apenas a vogal sozinha, então ela, oxítona, não recebe o acento, por isso ela é falsa. Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Por quê? Porque as paroxítonas, elas recebem acento, mas a nossa regrinha dos ditongos abertos, a acentuação, prevalece somente para quem? Para as oxítonas e para as monossílabas tônicas. Próximo diz, ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados. Certamente verdadeiro, nós não acentuamos as paroxítonas, mesmo elas apresentando ditongos, ela perdeu a acentuação. Tudo certo até aí? Então, vê aí quais opções você acertou, quais não acertou e faz a sua correção. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz assim: assinale a alternativa que tenham palavras com a mesma regra de acentuação da palavra réis. Réis. Qual é a regrinha da acentuação da palavra réis? São os ditongos, né, terminado em ei ou eis, seguido ou não de s, que são ditongos abertos e que recebem a acentuação grave. Acentuação, né? Então, olha só, o acento gráfico. Então, quais dessas palavrinhas aí das alternativas A, B, C e D permanecem na mesma regra? Café. Café é um oxítona, mas não tem um ditongo. Pés, monossílabo, mas não tem um ditongo. Sabiá, oxítona, mas esse ditongo aí não é, ó, sabiá, não apresenta o ditongo, né? Filó, mesma coisa, é um oxítona, mas não apresenta o ditongo aberto. Ma, monossílabo. Ma, monossílaba tônica, né? Mas essa monossílaba aí, ela tem a terminação? Ei, ai, oi? Não tem, né? E aí, as demais alternativas, as demais palavras, nós vamos percebendo isso. E a gente tem que perceber que em todas as palavras da opção, elas têm que apresentar o ditongo. Então, se nós analisarmos essas opções, nós vamos encontrar na letra D, não é? Todas as opções, elas se encaixam nas regras de acentuação dos ditongos aberto. Moi, monossílabo tônico. Véu, monossílabo tônico. Céu, monossílabo. Sóis, monossílabo. E pede na opção, no comando da questão 2, que sejam palavras que se encaixam nas regras de réis, que são monossílabos. Então, eu tinha que encontrar a alternativa onde todas as palavras fossem monossílabas e que todas elas tivessem a regra da acentuação grave terminados em ei, oi, ai, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 3 diz assim: a palavra herói tem a mesma regra de acentuação de herói. Herói, né? Herói é uma oxítona terminada em oi, e aí nós vamos procurar a alternativa que tem a mesma regra. Então, é como a questão anterior, nós temos que procurar palavras oxítonas nas opções aí dadas, e que essas oxítonas, elas tenham o ditongo, tá certo? Então, a única alternativa que nós encontramos aí que tem, por exemplo, na alternativa A, a gente já descarta por quê? A gente já vê de cara, jacaré. Então, jacaré é oxítona, mas ele não apresenta um ditongo, tá certo? Ideia, a gente já descarta a letra B só em olhar a primeira palavrinha, ideia. Ideia perdeu o acento, né? Por causa do novo acordo ortográfico. Então, ela já deixa de ser. E também aí o paroxítono, ela é paroxítona, essa palavra, então ela não pertence à regra de acentuação dos ditongos graves. E réis. Réis, professora, réis é sim um monossílabo, mas vamos analisar todas as outras palavras. Réis, céu, véi, dói e sóis, todas elas são monossílabas.
E aqui nós estamos procurando palavras que sejam oxítonas, né? Porque herói é uma oxítona, então a letra C não se encaixa. Todos eles são monossílabos tônicos. E a que se encaixa é a letra D. Anéis, fiéis, papéis, constrói, cowboy. Todas são palavras oxítonas com ditongos abertos. Tudo ok? Questão 4 pede para assinalar a alternativa incorreta. Então, dentre essas 4 opções, 3 são verdadeiras e uma é falsa, que é a que nós estamos procurando, né? A alternativa incorreta. E aí nós encontramos essa alternativa incorreta na letra A, quando diz assim que os ditongos EI e OI devem ser acentuados nas palavras paroxítonas. Olha aí a pegadinha. Paroxítonas eu acentuo de maneira alguma, não é? Como em asteroide e estreia. Então, a gente percebe que ela é falsa porque ela já está dizendo aí no comando dela que os ditongos, né, E e OI são acentuados nas paroxítonas. E nós sabemos que não, que as paroxítonas perderam essa acentuação de acordo com o novo acordo ortográfico. Então, essa opção aí, ela é incorreta, que é a que nós estamos procurando. E a letra B, C e D são verdadeiras, então nós não assinalamos porque nós só queremos a alternativa incorreta. A letra B diz: acentua-se os ditongos abertos tônicos EL, EI e OI em palavras oxítonas, como em pastéis e troféus. Corretamente, né? Nós só acentuamos as oxítonas, não paroxítonas. E as monossílabas, no caso. Letra C, a palavra friíssimo deve receber acento por ser uma proparoxítona. Então, a regrinha diz que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Letra D, a palavra guairá recebe o acento no i, pois este vem precedido de ditongo crescente e forma a sílaba sozinho, né? Ele está sozinho na sílaba. Então, todas são corretas. A única incorreta é a opção A. Tudo ok? Então lá, quinta questão diz assim: a palavra chapéu recebe acento porque trata-se de chapéu. É o quê? É uma paroxítona? Não é, né? Para ser paroxítona, a sílaba mais forte, a sílaba tônica, deveria ser a penúltima e não a última. Letra B, ela é uma oxítona terminada em ditongo aberto. De acordo com o que nós estudamos, sim, não é? É uma oxítona, a sílaba tônica é a última. E ela recebe acento grave, por quê? Porque ela tem um ditongo aberto nela, né? O el. Então, corretíssimo. C é um monossílabo tônico, de maneira alguma, né? Nós aí temos 2 sílabas, é uma palavra de sílaba. É uma oxítona terminada em U. Não. Ela é uma oxítona, mas terminada em el, porque ela permanece junta. As vogais permanecem juntas na mesma sílaba. É uma proparoxítona. De jeito nenhum, né? Para ser proparoxítona, a sílaba tônica teria que ser a antepenúltima sílaba, não é isso? Então, vamos lá para a sexta questão. Reescreva as palavras do quadro a seguir na coluna correspondente à regra de acentuação. Então, aí no quadro nós temos algumas palavras, né? Véus, dói, plateia, paranoico, dói, chapéu, cadeia, céus, nó, réu, heróico, jiboia, ideia. E aí pede para nós dividirmos em 2 grupos. O grupo 1 é o dos ditongos abertos, que é acentuado, e monossílabas tônicas e oxítonas, né? Então, no grupo 1, nós vamos colocar aquelas palavrinhas onde o ditongo aberto é acentuado e ele está em monossílabas tônicas e em palavras oxítonas. E no grupo 2, nós vamos escrever as palavras que são paroxítonas e os ditongos abertos não são mais acentuados. Então, na nossa primeira coluna, nós temos véus, dói, dó, que são monossílabos, né? Monossílabos tônicos. Temos chapéu, que é uma oxítona. Temos céus, que é monossílaba. Nó e réu, monossílabos, ok? Tônicos. E na nossa segunda coluna nós temos as palavras
paroxítonas, que não recebem mais acento, que é plateia, paranoico, cadeia, heróico, jiboia e ideia. Tudo ok até aí? Então, palavras oxítonas e monossílabos tônicos recebem acentuação quando tem a terminação ei, oi e ui e são ditongos abertos. Paroxítonas não mais recebem acentuação de acordo com o novo acordo ortográfico desde 2009. Sétima questão diz o seguinte: leia o trecho a seguir. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Nesse trecho, a palavra em destaque é acentuada por quê? Por que heróis é acentuada? Nós já sabemos de cor, né? A regrinha, então essa daí é fácil de vocês terem conseguido acertar ela. A letra A diz que é porque apresenta um ditongo aberto em uma palavra pró-paroxítona, verdade? De maneira alguma, né? A acentuação dela aí é na última sílaba tônica. E uma pró-paroxítona, ela deve ter a sílaba tônica na antepenúltima sílaba, não é isso? Ela na letra B diz que ela é uma paroxítona com hiato, verdade? De maneira alguma, né? Ela não é uma paroxítona porque a sílaba tônica dela não é a penúltima. A letra C diz: apresenta ditongo aberto em palavra oxítona. Corretíssimo, né? Por quê? Porque o ditongo, ele está no oxítona. A última sílaba é a sílaba tônica e apresenta um ditongo aberto, que é o oi, do ois, né? Seguido de S. E a letra D diz que é uma paroxítona terminada em S. Não é uma paroxítona porque não é a penúltima sílaba tônica. Não é isso mesmo? Então, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Estejam atentos aí em todas as aulas. Até breve. Espero que estejam todos bem. Fiquem bem e até a nossa próxima aula, ok? Cheiro. Fiquem bem.